bem-vindo ao nosso podcast Comer Bem Pode. E hoje nós temos o prazer de conversar com a doutora Marilana um pouquinho sobre câncer de mama, principalmente neste Outubro Rosa. Obrigada por sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer, Paula, estar aqui com vocês no Comer Bem Pode, para falar um pouco sobre câncer de mama, prevenção, diagnóstico, alguma coisa sobre alimentação, que vai entrar nisso também. Então, para mim, que é uma grande honra estar aqui com vocês, eu sou a doutora Marilana, médica mastologista. Mastologista é um médico que trata tanto das doenças benignas quanto malignas da mama. E a gente vai bater um papo aqui. Vamos lá, então vamos começar assim. Eu, sendo mulher ou homem, quando que eu vou no médico mastologista? Na verdade, assim, o homem também pode ter câncer de mama, é uma excelente colocação. O homem normalmente procura um médico mastologista quando ele já está com alguma doença na mama. Não se preconiza uma prevenção para homens assintomáticos, exceto se tiver histórico na família de câncer em homem ou câncer bilateral em homem. Já a mulher, à medida que tem a mama, já pode procurar um médico mastologista. Então, isso é a partir de 15, 16, 17, depende do risco dessa mulher. E independente de ter sintomas ou não. E, por exemplo, eu, Paula, 40 anos, normalmente uma vez por ano, duas? Isso tudo também vai depender do risco. O normal, para mulheres de baixo risco, uma vez ao ano, para fazer exame físico, para fazer os exames complementares. E quais são os fatores que eu posso desenvolver um câncer de mama? As pessoas em geral. Os fatores que aumentam o risco são mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama. Quando a gente fala histórico familiar de câncer de mama, a gente está falando mãe, irmã, avó com câncer de mama abaixo dos 50 anos. Esse é o fator de risco real. Tios entra? Não. Não entra. O maior fator de risco é ser mulher. Oh, meu Deus. É óbvio, porque o homem tem pequeno percentual de câncer de mama. Quando a gente começou a falar sobre fator genético, a minoria das mulheres tem histórico familiar. Isso sempre é um alerta que eu costumo dar. A grande maioria das mulheres fala assim: olha, eu não tenho ninguém na família com câncer de mama, então eu não vou ter câncer de mama. Isso não é um fato. Porque 85% das mulheres com câncer de mama não tem histórico familiar. Que sério? Muito sério. Porque gera uma tranquilidade na mulher ela não ter histórico familiar de câncer de mama. E faz com que algumas mulheres tenham até um pouco de desatenção, de descuidado, porque acham que estão protegidas, não tendo histórico familiar. Então, por isso que eu estou reforçando tanto a questão do histórico familiar, porque só dos 85 sobrou quanto? 15. E desses 15%, só 5% é genético. Nossa. Então, é um pequeno percentual só que realmente tem uma herança genética. Aqueles 10, 15%, a grande maioria tem uma tendência familiar ao câncer de mama. Então, um dos fatores é o hereditário. Os outros fatores são fatores da constituição da mulher, por exemplo, a idade que ela teve a primeira menstruação, a idade que ela teve a última menstruação, o número de filhos, a amamentação. Quanto mais tempo ela ficar exposta aos fatores reprodutivos, que a gente chama, quer dizer, quanto mais cedo menstruar, mais tarde entrar na menopausa, tiver menor número de filhos, não amamentar, isso são fatores de risco. Só que são fatores de risco que a gente não tem muito como mudar. Aí, sem ser esses fatores de risco, a gente entra para os fatores de risco que mudam a qualidade de vida, como, por exemplo, onde entra o corpo, a mente e o espírito. Onde no corpo a gente vai entrar como fator de risco o sedentarismo, a obesidade, e os fatores de alimentação, que acho que a gente vai falar depois, acho que um pouco mais sobre a questão da alimentação num momento específico. E os fatores emocionais, onde entram os quadros de
de tristeza profunda, de mágoas profundas. Então, se somar tudo, são os fatores que aumentam os riscos. O tabagismo, o etilismo, não são fatores que entram diretamente na gênese do câncer de mama, mas entram indiretamente, mudando com o estado de imunidade da mulher. Inclusive esses vape. Tudo. Porque é uma coisa que está muito comum, né? Eu não fumo, eu só uso vape. Sim, sim. Que, na verdade, tem nicotina, correto? Correto. 700 vezes mais. Então, se tem cigarro. nicotina, é a nicotina que é o fator de risco. Só que, assim, é um fator de risco não direto para o câncer de mama. Ele é um fator de risco que diminui a imunidade de qualquer mulher, de qualquer pessoa, não só mulher, homem também. Então, onde entra o cigarro, onde entram drogas, onde entra o sedentarismo, onde entra a qualidade de vida emocional, a qualidade de vida espiritual, os conflitos, tudo isso entra na qualidade de vida. E isso tudo faz com que a pessoa fique com a imunidade baixa. O não dormir também é um fator de risco indireto, que faz com que o organismo fique em desequilíbrio. É que a gente fala que a pessoa tem que estar em equilíbrio, né? Um ciclo de corpo, mente, a relação espiritual. Exatamente. E aí tudo isso é um autocuidado que o indivíduo precisa ter, né? E que às vezes peca e não consegue. Então, a vida, essa correria da vida, faz com que as pessoas não tenham mais tempo. Não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para se alimentar direito, não tem tempo para o lazer. Tem um estudo muito interessante com relação a essas questões de fator de risco, espiritualidade. Um dos fatores que entra muito na prevenção ou na melhora da qualidade de vida é a alegria. É fazer coisas que lhe tragam algum tipo de conforto, coisas boas. Como, por exemplo, a amizade, sair com os amigos, sair com as amigas de uma forma saudável. Não estou dizendo que é para sair para beber. Estou dizendo que é para sair para conversar. Ter um amigo é um fator que faz com que a pessoa tenha uma alegria maior. A mesma coisa a questão da espiritualidade. Tem estudos que falam que as pessoas, né, mulheres, homens, que têm fé, se curam mais fácil das doenças quando elas vêm. Tem uma resiliência, né? É uma resiliência, é uma certeza de que tem alguém por eles. Não estou falando em religião, estou falando em espiritualidade, cada um na sua religião. Então, tudo isso são fatores que fazem com que a pessoa entre num equilíbrio, corpo, mente e espírito. Muito legal. E me diz uma coisa, quais são os sinais que a pessoa tem que se atentar ao câncer de mama? O câncer de mama, quando ele já manifesta de alguma forma, ele já está maior do que a gente gostaria. Mas vamos falar nessa situação. O que o câncer pode manifestar? A maioria pensa que é dor, né? E é o ponto que eu mais gosto de ressaltar. Então, os fatores de risco estão relacionados ao nódulo propriamente dito, quando o nódulo já é palpável. Então, pode ser um nódulo endurecido, indolor na maioria das vezes, ele não causa nenhum tipo de sintoma. A mulher, ela chega no consultório e fala o seguinte: eu tô com um caroço na mama, mas ele não está me incomodando, ele não está doendo, porque a grande maioria das mulheres atribui a dor a um sinal de alerta maior. E é a minoria dos casos. Não quer dizer que o nódulo que não tenha dor seja tranquilo. Não. Caroço, por si só, já é um sinal de alerta. Então, são os nódulos, que são os caroços. Secreção de água, igual aqui. Secreção vermelha como sangue, são os outros dois sinais de alerta. Então, são as secreções transparentes, como água de rocha ou vermelho. Descamações do mamilo e areola, não relacionados àqueles processos alérgicos que são comuns em amamentação, em mulheres jovens, e sim aquelas descamações persistentes do mamilo e areola. Abaulamentos, retrações da pele, a pele parecendo uma casca de laranja,
deformidades na mama, áreas endurecidas, mas isso tudo já é palpável. Íngua aparece? Às vezes, íngua sim. Na maioria das vezes não é o primeiro sinal, né? Aparece o nódulo primeiro e depois a íngua. Raramente aparece a íngua primeiro. Mas pode sim, porque o local onde é bloqueado o câncer pelo organismo é pelas ínguas que a gente tem embaixo do braço. Então pode aparecer íngua. E me diz uma coisa, eu dei uma olhadinha sobre o autoexame, ele não é mais, não, ele é usado, mas não está no diagnóstico. Como é que está isso aí? Ótima pergunta essa. Na verdade, assim, conforme eu comentei, sinais de alerta, sinais e sintomas do câncer, são para nódulos palpáveis. Então, o autoexame que a própria mulher faz, ela vai detectar um nódulo de mama de em torno de 3 centímetros. E que deve ser feito. Deve continuar sendo feito. Na verdade, assim, o que o Ministério da Saúde, as sociedades de especialidades têm recomendado? Os exames de rastreamento, que a gente já vai falar. Então, eu vou contar um pouquinho do histórico, desse histórico de autoexame. O autoexame lá, há 20 anos atrás, era o método de rastreamento que a gente tinha para a população. A própria mulher se examinava, ela vinha e contava que estava sentindo nódulo. Depois vieram as campanhas de exame clínico feito pelos médicos, que detectam o nódulo um pouco menor, em torno de 2 centímetros. E aí depois vieram os exames de rastreamento para mulheres acima de 40 anos, que é a mamografia, capaz de detectar um nódulo não palpável. Aí respondendo, como que eu penso? O autoexame, ele não é um método para ser feito isolado. Ele é para ser feito complementar. A mulher que ela se examina, ela vai ao médico, conforme a tua pergunta, uma vez ao ano. E aí ela faz o exame de rastreamento, que é o exame de mamografia. É que a gente observa muitas mulheres que não se cuidam, né? Então, se somar tudo isso, se a gente criar um hábito de se cuidar, ir ao médico e fazer o exame, a gente vai conseguir detectar um nódulo de mama, um câncer de mama, se for o câncer de mama, de uma forma não palpável, ainda não palpável. Perfeito, perfeito. Então, quem está em casa deve procurar fazer todo o processo de rastreamento. Tudo, a gente aconselha que faça tudo. E é feito no SUS, né? É feito no SUS. Por exemplo, o Hospital do Amor faz agendamento de mamografia, e tem vaga sempre sobrando. Então quem está em casa assistindo a gente, se não está se cuidando, é porque está sendo negligente à sua própria saúde. Nesse ponto, sim. O Brasil todo, acabei de vir do Congresso Brasileiro, o Brasil todo tem mamografia e tem menos abrangência do que deveria. Que coisa séria. Isso é muito sério. Então, por exemplo, assim, aí eu comecei a parar e pensar o que faz com que a mulher não vá. Aí tem vários fatores, tem vários estudos sobre isso. Um deles é o medo do diagnóstico, mas não adianta ter medo, não adianta ficar em casa com medo, porque um dia ele vai manifestar, não é o exame que faz com que ele apareça. E pode dar mais trabalho para tratar. Quanto mais velho o câncer, vamos colocar assim, quanto maior, mais trabalho, maior o nível de tratamento, maior as complexidades de tratamento. Então, um dos fatores é o medo. O segundo fator que a gente percebe é... Não, comigo isso não vai acontecer. Isso, na minha família não tem ninguém. Então, por isso que eu tenho reforçado, até coloquei no Instagram um reforço com relação ao histórico familiar. Não é fator de proteção. O fato de não ter ninguém na família não quer dizer que a pessoa não vai ter. Precisa se cuidar. Precisa se cuidar. Digamos que toda a população tem o mesmo risco, exceto aquele pequeno percentual que tem risco maior, que é o que tem histórico familiar. Existe, algum tempo atrás, houve uma grande fala em relação a uma atriz americana que fez a retirada das mamas por um exame genético. E Angelina Jolie. E aí a gente observou que houve uma procura nos consultórios
por exames genéticos, né? Uhum. E aí tá, você vai lá, fez um exame genético, não deu sua alta probabilidade. Isso não quer dizer, porque é 5%. Exatamente. Então, os 85% da população geral que não tem histórico familiar, tá aí. A grande maioria não tem histórico familiar. Então, o exame genético ele é importante para quem tem histórico familiar importante, para, por exemplo, a gente oferecer as cirurgias redutoras de risco, os medicamentos redutores de risco para câncer, porque essas populações, por exemplo, como a da Angelina Jolie, que é judia ascanesia, tem altíssimo percentual para câncer de mama. É 60%, 70%. É diferente da população geral, que não tem histórico familiar, que 1 a cada 10 mulheres, mais ou menos, vai ter algum risco maior de câncer de mama. Para a pessoa que está em casa, quais são os métodos que a gente tem hoje de possíveis diagnósticos? Bom, o rastreamento, onde a gente comentou, o autoexame, o exame clínico, isso é só um acessório, vamos colocar assim. O que a gente faz para rastreamento de população? Mamografia. Mamografia é um exame que possibilita diminuição de mortalidade. Muito sério. Isso é importante demais. Então, por exemplo, uma mulher que ela faz mamografia a partir de 40 anos, anualmente, até 69, 70, até ela ter condições de ser tratada, se ela vier a ter um câncer de mama, esse câncer de mama vai ser num momento ainda tratável. Exceto em algumas mulheres que a mamografia não consegue atingir a sensibilidade que a gente gostaria, que são mulheres que têm a mama extremamente densa. O que é uma mama densa? Uma mama que tem muita glândula. Mas aí compete ao médico assistente dessa paciente também solicitar algum exame complementar à mamografia. Eu escuto até por aí, assim, eu fiz ultrassom. Uhum. Aí nós temos outros métodos diagnósticos, não é, de rastreamento. Ultrassom, ressonância. Qual que é o principal, qual que é o mais importante? Para a população, obrigatório, mamografia. Complementar. Às vezes a gente complementa com ultrassom. Naquelas mulheres de risco genético dos 5%, dos 15%, a gente acaba pedindo ressonância e mamografia. Nas mulheres abaixo de 40 anos, não tem um protocolo de exame, é exame clínico e acompanhamento, exceto nessas mulheres de altíssimo risco. Caso contrário, é a mamografia, porque ela é o único método capaz de identificar a microcalcificação, que é um sinal do tumor inicial. Nem a ressonância é capaz de detectar. O ultrassom também não. Então não adianta. Quem está em casa vai ter que procurar fazer a mamografia. Vai ter que fazer a mamografia como primeira opção. Se o médico assistente identificar que é uma mama extremamente densa, ele vai complementar ou ele vai avaliar conforme o risco da paciente. E como todo método diagnóstico, não é 100%. Então, assim, o fato de fazer o exame não... E outra coisa também importante, o fato de fazer o exame não quer dizer que evita o câncer. Não, o exame é para diagnosticar. Ele não evita que você tenha. Como que eu faço todo ano e agora eu estou com um câncer de mama? Justamente é para isso que o exame serve. Ele não evita o câncer, ele diagnostica. É para saber se você está. Exatamente. Então, por exemplo, assim, a mamografia vai ser feita, os exames complementares vão ser feitos para que seja diagnosticado um tumor a nível de ser tratado. Perfeito. Atualmente, a gente está envolto muito a essa colocação que nós somos o equilíbrio todo de uma relação de corpo, mente e espírito. E a gente fala que dessa relação genética não só para câncer de mama, mas para várias doenças de 5%. E quando a gente fala no processo de prevenção do câncer, o que quem está escutando a gente... O que a gente daria como uma dica? Então, olha só. Se a gente comentou algumas coisas que fazem mal, é meio que o contrário daquilo que faz mal. Então, vamos lá. Não fumar,
Não beber. Quando eu falei não beber, não falei não brindar uma festa, não beber uma cervejinha, uma cervejinha, não é uma. O problema é começa na sexta, acaba no domingo. Não é o final de semana inteiro, não é. É beber socialmente, mas o socialmente mesmo. Então, quando a gente fala em bebida, é sempre um ponto difícil de quantificar, mas a gente não está dizendo que é para evitar um brinde, evitar um vinho, uma cervejinha às vezes, um frisante. Não, a gente está falando que é para regrar a bebida. Não é para beber todo dia. Como tudo na vida, né? Como tudo. O cigarro, claro que esse realmente não é para ser regrado, esse é para ser tirado. Drogas é para ser tirado, não fazem bem em nenhum momento. Aí nós vamos falar sobre exercício físico. Até teve uma palestra muito, muito legal no congresso agora. Que exercício físico que a gente recomenda? O que você pensa? Que a pessoa conseguir fazer. Perfeita resposta. É essa a resposta. É aquilo que a pessoa consegue fazer. Porque é muito complicado. Por exemplo, se for comparar Paula, eu corro, faço academia e danço. Então, assim, ou seja, meu exercício diariamente. Mas eu venho com um trabalho... Mas não começou assim, né? Não, mais ou menos, porque eu sempre fui atleta. Mas eu venho, desde criança, sendo cultivada a prática de atividade física. E hoje eu cultivo nos meus filhos. Mas a maioria das pessoas que chegam no consultório viram pra gente e falam assim, eu odeio. E aí, o que a gente diz para fazer? Mas começa a pensar o que você consegue fazer. Aí elas começam... Aí eu começo a fazer perguntas. Dá uma volta na quadra, você consegue? Perfeito. Precisa trocar de roupa para ir dar uma volta na quadra? Porque às vezes se falar que tem que trocar de roupa... Por um tênis. Colocar... Não, só tira o sapato e coloca um tênis. Doutora, eu não tenho tênis. Põe uma havaiana. Perfeito. Mas só para dar uma volta na quadra. Aí depois vai criando hábito, aí depois ela vai colocar um tênis, vai comprar um tênis e vai começar, né? Porque senão a coluna também não aguenta. Gosta de dançar? Vai dançar. Gosta de nadar? Vai nadar. Gosta de subir escada, descer escada? Sobe escada, desce escada. Perfeito. Mas faça aquilo que consegue fazer de uma forma regular. O que é regular? Eu só consigo uma vez por semana. Então, começa uma vez por semana. Depois, 2 vezes por semana. Ok, agora eu consigo 2 vezes por semana. No mínimo de 30 minutos. Agora eu já consigo no mínimo de 30 minutos. Então, a gente vai acrescentando. Então, se consegue só no sábado e domingo, deu. Paciência. É o que deu? Então, é o que deu. Aí, o que mais que a gente coloca aí? A gente colocou, então, tirar os hábitos nocivos, a gente inclui um exercício físico. Vamos falar de alimentação, né? O câncer de mama, ele está relacionado à gordura animal. Então, se a gente reduzir... Eu não falei para tirar a carne vermelha. Reduz a gordura animal. Para com que diminua o nível de conversão de estrogênio no organismo. Então, se você reduzir, você comer arroz, feijão, legumes, verdura e carne. Já deu. Na verdade, também os estudos mostram que neurologicamente a carne vermelha em excesso não seria interessante. Eles falam que 2 vezes por semana seria interessante carne vermelha. Mas nós moramos no Mato Grosso do Sul, né? Uma capital interiorana com um hábito carnívoro com alto índice de doenças crônicas devido a esse excesso, né? Mas a gente pode buscar variar, né? E as pessoas tirarem um pouco esse preconceito que eu preciso de carne. E por exemplo, assim, dá para incluir um peixe, um frango, as outras proteínas, os vegetais verdes escuros, mas não que virem uma coisa assim... Os legumes, né? Monótona. Então, legumes, ok. Verduras, ok. O arroz, o feijão, tá certo? Não é para fazer um pratão desse tamanho. Porque também a obesidade é um fator de risco. Então, se a gente conseguir reduzir peso, incluindo exercício, melhorando a alimentação, frutas, verduras, legumes, a gente tem um estado que é rico. Super. A gente reduz um pouco a carne vermelha,
Não só por câncer de mama, que nem você comentou, né, Paula? A questão das doenças crônicas, que é extremamente importante, está cada vez maior. A qualidade de vida das pessoas está ficando cada vez pior. Os produtos industrializados, né? Os fast food, que eu acho que... Por exemplo, assim, a gente falou que não é para comer um sanduíche, um x-salada. Não, come uma vez lá que outra. A gente falou que não é para comer um cachorro-quente. Não, come uma vez lá que outra. Para a vida não ficar triste. Porque nós, querendo ou não, tudo que a gente for fazer... Você vai na minha casa, vou te dar um bolinho, vou te dar alguma coisa. Nós temos a parte afetiva com a comida, né? Com a comida. Então, tem que ser... é importante que, assim, substitua os alimentos para uma vida saudável, retirando os embutidos, minimizando os embutidos, minimizando os conservantes o máximo possível, que traga um pouco de conforto. Por exemplo, assim, eu sou extremamente carnívoro. Eu não sou, tá? Mas uma pessoa que é extremamente carnívora, e você falar assim, olha, você não pode comer carne vermelha. A pessoa, acho que entra em depressão. Existe até uma ponderação assim, não é que você não possa comer carne, às vezes, se você for carnívoro todos os dias. Mas o problema é, por exemplo, você comer 1 quilo de carne todos os dias. Que assim, quem está escutando acha, nossa, mas ninguém come 1 quilo de carne. Come. Então, a redução para um volume aceitável... Isso é com relação à alimentação. E com uma alimentação saudável, o organismo se mantém estável em equilíbrio. Melhora a imunidade e com isso reduz o nível de câncer. Então, a gente falou sobre comida, a gente falou sobre exercício, a gente falou sobre os vícios. Vamos falar sobre o sono. E como é que está o sono de quem está com câncer? Pois é, como que estava o sono de quem está com câncer e quem está com o câncer agora? Normalmente então, assim, no momento do diagnóstico vira um caos. Mas mesmo antes, né? As pessoas não têm dormido bem. Isso a gente tem percebido, que a qualidade do sono tem sido péssima. E se o organismo não recupera do dia anterior, como que ele vai para a próxima etapa? Fica sempre em déficit. Sempre faltando. Então, não come bem, não dorme bem, não se exercita. O coitado do corpo, no dia seguinte, ele tem que ir para o trabalho, porque ele tem que ir para o trabalho, que a pessoa tem que se manter. Em que condições? Então, a qualidade do sono também é importante. Aí, o que a gente fala? Tenta desacelerar 2 horas antes do horário que deveria dormir. O ideal são 8 horas. Só que, por exemplo, assim, aí uma mulher que chega em casa 10 da noite, às vezes, ainda tem alguma coisa da casa para lidar, para no dia seguinte acordar 5. Então, tentar dividir tarefas, nem sempre é possível, a gente sabe disso, mas tentar ir reduzindo, desacelerando para conseguir dormir o mais cedo possível. E aí, claro que aí já não incluir uma televisão antes de dormir. Os estimulantes, né? Excesso de café, excesso de Coca-Cola, os estimulantes em geral. E uma coisa extremamente importante, o tal do celular. É muito sério. O celular, ele se tornou um vício, que a pessoa tem que estar ali ligada, e o estímulo luminoso do celular estimula diretamente o sistema nervoso e faz com que a pessoa não consiga dormir rápido. Então, se você quer dormir, por exemplo, 10 horas, tem que cortar todos esses negócios, televisão, celular, etc. Estimulantes. Os estimulantes, tanto visuais quanto de ingesta, café, etc., 2 horas antes. O ideal é não tomar café à noite, né? Sim. Aí, se der para acrescentar, por exemplo, um chá de camomila... Um lungum. Né? Eles dizem, alguns estudos mostram que a gente não deveria ter estímulos como cafeína, chocolate, 80%, 90%, que seria uma prescrição de nutrição, depois das 3 horas da tarde. Pois é. E a população anda exagerando. E assim, se a pessoa não dormiu, se não fez o exercício, o organismo está fraco, para conseguir chegar até, digamos, 8 da noite, está bombado no café.
E aí, como que reduz? Então, tem que ir aos poucos e reduzindo, incluindo o exercício, dormindo mais cedo, para precisar menos estímulos, por exemplo, do café. Eu peço para as pessoas, de repente, para você em casa dar certo, fazer um recordatório do seu dia. Antigamente, as pessoas faziam diário. Sim. E era uma coisa muito legal. Eu não gosto muito do diário alimentar, assim, eu peço para muito poucas pessoas, porque eu acho que a pessoa fica meio bitolada. Mas, esporadicamente, você fazer o seu diário do seu dia e você falar, em que eu posso dar uma melhorada aqui para o meu amanhã? Porque nós estamos longevos, nós estamos morrendo cada vez mais tarde. E qual é essa qualidade de vida, né? Como que eu estou chegando, né? Exatamente. E aí a gente observa quantos passou um câncer, duas intercorrências, focos diversos. E aí essa qualidade de vida não tem. Não, e não parou para pensar. Então, falamos do sono, né? E o momento de descontração? Do convívio social. Do convívio social. Daquilo que lhe faz bem, não daquilo que é obrigado. Porque é obrigado, todo mundo vai fazer, né? É, daquilo que lhe faz bem. Gosta de conversar com uma amiga, sentar no barzinho, conversar, comer um sei lá o quê, beber alguma coisinha? Faça. Porque isso traz um conforto, isso traz uma tranquilidade. Os estudos mostram isso, que quem tem a descontração da semana, não precisa ser necessariamente final de semana, pode ser na quarta-feira. Umas 2 horinhas, não precisa ser. Não, e não precisa ser, não falei para virar à noite na rua. É 1 horinha, 2 horinhas, vai lá, conversa tudo que. Porque mulher precisa conversar, viu, gente? Isso é um fato. Mulher precisa conversar e ter quem ouça. E, às vezes, em casa, o companheiro já não está ali, chegou do trabalho cansado. Mulher precisa ter quem ouça. Então, ter amigo salva vidas. Salva mesmo. Isso é uma dica. E aí é o outro ponto que a gente falou de mente, falou de corpo. A parte espiritual também ela é extremamente importante. Cada um na sua religião se dedicar àquilo que acredita. Porque o ser humano que ele não acredita em nada, ele fica um pouco solto. Existem as pessoas que não acreditam em Deus, etc., mas eles acreditam em uma outra condição. Mas vamos colocar assim como quem acredita numa parte espiritual, numa força superior, num Deus maior, né? Ele tem mais coragem e ele se dedica. Então, se a gente se dedicar a tudo que a gente for fazer, não só ao trabalho, ao nosso corpo, à nossa mente, com aquilo que a gente comentou, e ao nosso espírito, cada um indo naquele local onde acredita. Então, por exemplo, eu sou católica, eu vou à igreja, eu vou na peregrinação, eu vou no cerco, eu rezo o terço. Então, cada um dentro da sua religião. Estou dando os exemplos da minha religião. E isso nos fortalece, nos dá o pertencimento. E isso faz com que a gente entre num equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Muito interessante. E a gente observa, dentro da ação de nutrir, a gente observa as pessoas que estão extremamente estressadas, aquela pessoa que, onde encosta em você, ela está elétrica. Uhum. Onde essa está precisando dar uma caminhadinha no chão, né? Caminhar no chão. A gente se dedica a tanta coisa, né? A gente se dedica à profissão, a gente se dedica ao trabalho, a gente se dedica ao outro e a nós. E a dedicação a si, ao se cuidar, que é onde entra o tal do autoexame, o se amar, o fazer algo por si, que o que a gente percebe? Quem que cuida do homem com câncer? A esposa, a mulher. Mãe. Normalmente a mulher ou a mãe. Quem que cuida da criança com câncer? A mãe. A mãe. O pai também, né? A gente não está excluindo o casal da história. Quem que cuida da mulher com câncer? Se ela tiver a mãe, pode ser que seja a mãe. Se ela tiver uma irmã, pode ser que a irmã colabore. Mas que a irmã também tem a vida dela, né? Então, ela vai ter uma coparticipação. Alguma outra amiga, mas normalmente a rede de apoio será outra mulher. Que o que a gente percebe? Que
a mulher com câncer de mama, muitas vezes, ela está sozinha na luta. Às vezes, tem um marido. Mas até mesmo assim, o marido também está no mercado de trabalho. E ele, assim, eu falo, até peço desculpas, mas o homem, ele é 45, 90 graus. Um único ponto por vez que ele vai trabalhar, pensar, raciocinar. A mulher é 360 graus em curto-circuito constante. São pessoas diferentes, né? Eu vejo exemplos de apoio, de rede de apoio, muito grande. E algumas que estão sozinhas na luta. Mas o que eu costumo sempre falar para elas, quando elas começam o processo? Quando conto sobre a quimioterapia, sobre a cirurgia, eu pergunto, quem vai com você? Ah, eu vou sozinha. Eu falei, mas e por que você vai sozinha? Você não tem uma amiga, você não tem uma irmã, você não tem a mãe. Você já chegou para o teu marido e falou para ele ir junto? Que às vezes não fala também. Não, e às vezes sabe o que acontece também? O que a gente percebe? O homem, ele tem que ser forte, né? Ele não pode, às vezes não pode demonstrar que está com medo. E às vezes isso dá um certo afastamento. E aí a mulher sente aquilo como um afastamento e ela já não pede. E ele já não oferece. Então, assim, entra num ciclo vicioso essa questão do cuidar, porque isso é o cuidar, né? Entre o casal, entre a família. Então, é extremamente importante que a mulher que esteja passando pelo problema de mama, que ela tenha um ciclo de amigos. É importante, né? E aí entra uma amiga, mas não uma só. Faz uma rede. Uma rede, porque como você comentou, todo mundo trabalha. Então, por exemplo, o marido trabalha, ele tem que continuar trabalhando. Nem sempre ele vai conseguir estar presente, mas aí tem uma amiga, tem uma irmã, tem a mãe, um outro amigo do casal. Que nos dias do tratamento, qual seja que for necessário, esteja ali dando suporte e o auxílio. Né? Porque às vezes a mulher também ela quer ser mais forte do que ela precisaria ser. É um momento que a pessoa precisa de apoio. Eu tenho mulheres que dizem para mim assim, olha, eu pergunto, tá, como vai ser? Ah, não, mas eu não vou dirigindo para a cirurgia? Claro que não vai dirigindo para a cirurgia, alguém precisa levar. Porque alguém precisa buscar. E o carro não vai ficar lá. Então, a gente precisa também orientar que ela precisa ter esse grupo de apoio. Então, por exemplo, você que está assistindo, que sabe que tem alguém que está passando por essa situação, que não seja você, ajude essa pessoa, ofereça. Não simplesmente pergunte assim, você precisa de alguma coisa? Eu falo que normalmente você pode se intrometer um pouquinho, se você é amiga ou parente, sem invadir. Sim. Mas você pode... É uma clínica onde é possível, de repente, ir lá, dar uma olhadinha, que aquele dia não vai ninguém da família. Sim. Então, vai lá, senta do lado, fica conversando. Ou então, simplesmente pergunte assim, quem vai com você? Quem que vai com você no médico amanhã? Ah, não, então eu vou com você amanhã no médico. Ou marca o médico para o horário que eu posso ir, que aí eu vou com você no médico. Isso porque, assim, a gente fala assim, não, mas eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Eu lembro que uma fala sua, mas vai no médico esporadicamente e se for rodízio, o médico dá atestado. Sim. Então, atestado, justificado, tá tudo certo. Tanto que quando eu vejo mais do que uma pessoa junto, a pessoa e mais uma, né? Eu pergunto, você precisa de atestado? E para a cirurgia a mesma coisa, eu falo, olha, você precisa de alguém que te cuide nesse período, tem alguém para te cuidar ou a gente precisa dar atestado para alguém? Porque a mulher que ela está operada da mama, ela precisa ter alguém que a ajude. Não consegue. Aí eu também falo assim, olha, procura deixar na geladeira as coisas que você gosta.
para nos momentos que você precisar já está tudo certo. Então, por exemplo, durante a cirurgia, já deixa pronto, congelado, algumas coisas que gosta, para na hora não ter que ir para a cozinha. Nem pode, né? Não. E durante a quimioterapia, já deixar nos dias que a pessoa está super bem, já deixa tudo certinho para naqueles momentos que ela vai fazer a quimioterapia, que vai ficar mais chateadinha, vai ficar meio enjoadinha, ela já tem aquilo que ela gosta de comer. É um processo de organização, de autocuidado mesmo. Exatamente. A gente precisa se cuidar em tudo na vida. Não só enquanto a gente está doente, mas até para evitar que a gente fique doente. Porque ficar doente é muito rápido, né? Basta estar saudável. Às vezes as falas chegam até a chocar, mas é uma realidade que a gente observa no dia a dia e que não precisa ser no consultório, no dia a dia da família da gente, né? Não precisa estar em um hospital, estar num consultório, estar numa clínica. Na nossa família, na nossa rede de amizades, a gente observa isso. De repente, a pessoa ficou doente. E para voltar a ter saúde, às vezes demora um tempo, se ela entrou no processo de doença. E é possível sempre um processo de tratamento menos sofrido. Sem dúvida, quanto menor o tamanho da lesão, quanto menor o câncer, vamos usar o português claro para ficar mais fácil de entendimento, quanto menor o câncer, menor vai ser o tratamento. Como, por exemplo, no passado a gente tirava a mama de todas as mulheres, infelizmente. Hoje é uma minoria que precisa retirar a mama inteira. Então, o medo da retirada da mama toda já é cada vez menor. Se coloca, eu ouço muito assim, não posso colocar o silicone, ou posso colocar o silicone. Faça a reconstrução da mama, não faça a reconstrução da mama. Como que funciona? Na verdade, depende do tipo do tumor, do tipo de tratamento que ela vai precisar fazer. Mas, por exemplo, se precisar tirar uma mama, vai se tentar fazer o início da reconstrução no mesmo momento e dar a sequência de reconstrução depois. E aí faz a quimioterapia, faz a radioterapia, os tratamentos que são necessários. Que a gente comentou sobre a cirurgia, né? Que cada vez a gente tira menos a mama, a gente tira uma parte da mama. E os tratamentos complementares, ou mesmo antes da cirurgia, incluem a quimioterapia, que é um tratamento que é feito no sangue, para eliminar células tumorais que estejam no organismo. E a radioterapia, que é um tratamento que é feito no local, tipo um banho de luz, no aparelho de radioterapia, para eliminar células que fiquem no local depois da cirurgia. E hoje os tratamentos são químio, rádio, medicação? Aí tem os bloqueadores hormonais, que a maioria dos tumores se alimentam de hormônios. Não quer dizer que a mulher tem excesso de hormônio, sim que a célula se alimenta do hormônio. E tem agora umas questões de imunoterapia, mas isso tudo para cada tipo de tumor é um tipo de tratamento. Isso se a pessoa em casa tem o câncer, tudo isso é muito bem conversado com os médicos que acompanham, né? Pelo menos assim, é necessário que por etapas, por exemplo, tem pacientes que mesmo tumores pequenos, um tipo de tumor específico, começa sempre por quimioterapia, independente do tamanho do tumor. E outro tipo de tumor que começa sempre por cirurgia. Mas assim, a gama completa vai incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, alguma imunoterapia. Vai depender do tipo do tumor, a ordem desses tratamentos. Mas sempre quem tem que a gente deixar bem claro, que eu observo, é que é essencial o acompanhamento médico, né, Marilana? Isso sem sombra de dúvida. Porque eu observo muito, o Raizer não vai curar câncer. Vamos falar benzimento não vai curar. Vamos falar um pouco sobre o que se chama de alternativo? Quando alguma paciente me fala assim, olha, eu queria
refazer o exame porque eu fiz uma cirurgia espiritual, porque eu fiz um tratamento com uma tal erva. A gente repete, ok? Aí, quando a fala é diferente, olha, eu não quero tratar agora porque eu quero fazer um tratamento, aí a gente explica bastante que o tempo é uma questão significativa na questão do câncer. Quanto mais demora para fazer o tratamento, mais ele cresce. Que o câncer realmente evolui. Ele cresce dia após dia. Então, quanto mais atrasar o tratamento... maior o índice de morte. E também, assim, o que importa o que deu certo no final? O que importa é que deu certo. Então, por exemplo, quer tratar alternativo? Trata alternativo. Junto. É o meu pensamento. Porque, por exemplo, assim, para Deus, não importa quem curou. Se foi ele, que é ele, né? Ou se foi quem operou. O que é importante é que a paciente fique bem. É verdade. Então, façam tudo junto. Claro que, por exemplo, assim, quando for fazer uma cirurgia, tem que contar o que está tomando. Existem drogas populares, chás, que são tóxicos. E isso pode interferir na hora da anestesia e causar uma complicação. Então, sangramento. Complicações graves. Sangramento, problemas com anestesia. Então, se estiver tomando chá de qualquer coisa, tem que contar. Não precisa ter vergonha para contar. Meus pacientes me contam, fazem cada negócio. Só que, claro, aí o que eu peço? Olha, isso tem esse risco. Quando a gente conhece o que estão tomando, né? Tem coisas que a gente nem conhece. E a gente pede para parar, para poder ter uma anestesia mais efetiva, tranquila. E a mesma coisa durante a quimioterapia, porque como a gente trabalha em equipe, né? Onde inclui o médico cirurgião, que no caso, quando a paciente é minha, sou eu, o quimioterapeuta, que é um oncologista que faz quimioterapia, o radioterapeuta, que é um oncologista que faz radioterapia. Tem que contar para eles também que está tomando chá de não sei o quê. Porque senão também pode interferir num efeito colateral grave com relação à quimioterapia. A gente tem que estar sempre bem claro em todo o processo de tratamento, em tudo que é feito, né? Então, é bom sempre as pessoas que vão buscar os tratamentos, porque a gente observa dentro da prática mesmo, de consultório, tudo, muito o silenciar, né? E aí esse silenciar faz efeitos não interessantes. Não, é que aí entra a questão da inibição de contar, porque não sabe a reação que o médico vai ter. O esconder, né? E isso tudo que a gente esconde, tudo que a gente omite, tudo que a gente mente, é possível de alguma complicação ali na frente. Não só na área médica, né? Isso em qualquer situação vida, né? da vida. Na vida, a gente ensina os filhos e nós também devemos sempre estar dentro de um processo de verdade, né? E a gente comentou sobre a equipe médica, né? A gente, junto com a equipe médica, precisa a rede de apoio, que inclui o psicólogo, inclui o nutricionista, o fisioterapeuta, para colocar essa mulher em condições durante o tratamento e pós-tratamento. Eu tenho uma história que eu acho interessante da gente contar. Eu vou abreviar ela. Uma senhorinha, ela tinha espondilite anquilosante, ela tinha uma coluna bem torta. Ela era uma pessoa muito, muito, muito querida. Ela faleceu de outra causa, por isso que eu falei era, né? E ela teve um câncer de mama. Na época que precisava tirar a mama inteira. E aí ela vinha naquela tristeza, até que um dia ela me contou um fato que tinha acontecido na vida dela. E um fato que ela carregou a vida inteira. À medida que ela contou aquele fato, a gente conversou um pouco, aí ela foi na psicóloga, conversou. Ela foi deixando aquele fato para trás. E aí um dia eu perguntei para ela, você não quer reconstruir a mama? Ela, não, eu sou feliz agora, sem mama. Quando eu tinha mama eu não era.
Então, por exemplo, assim, às vezes a gente passa por uma doença grave, que o câncer é uma doença grave, é uma doença que deixa a pessoa muito triste num período, que dificulta trabalho, etc., por um período, mas que ela acaba conseguindo mudar a vida, o olhar, mudar o olhar. Porque os problemas, eles continuam. A questão é o que a gente faz com os problemas ou como a gente olha os problemas. Perfeito. Então, essa paciente, ela é um exemplo. E ela mesma não quis reconstruir, porque ela falou, não, eu sou feliz assim, eu não era, então agora eu quero continuar assim. Ela já tinha uma certa idade, e ela refez a vida dela, namorou, etc. É uma história muito, muito legal. Que legal. Tinha que montar um livro das histórias dos seus pacientes. Algumas escreveram para mim a história do diagnóstico e tal. Isso é muito legal para ao longo da vida, né? Que conversa maravilhosa, né, gente? Marilana, se você pudesse dar um recado para quem está escutando a gente no nosso podcast, qual recado que você daria? Que é para você se amar, dedicar um pouco do tempo das 24 horas do dia para você se cuidar, para você prestar atenção em você, fazer as coisas por você e fazer a mamografia. Gente, que conversa maravilhosa, que podcast esclarecedor. Muito obrigada, Marilana. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa pra gente seus contatos, pra gente poder pegar e te achar. Tá combinado. Deixa pra gente aqui. Aqui? É. Bom, eu atendo no consultório. Então, meu nome é Marilana Geimba de Lima. E eu tenho Instagram, então vocês podem me seguir no Instagram. Perfeito. E eu costumo sempre responder. Então, se vocês fizerem alguma pergunta, alguma colocação, ou até alguma sugestão de alguma fala, porque eu estou gravando alguns vídeos lá no Rios. E se tiver alguma sugestão, também eu vou gravar para vocês. Vou colocar no meu Instagram e fazer um link para vocês poderem estar seguindo. Marilana, muito obrigada por você estar aqui conosco. Espero que quem esteja aí escutando a gente consiga esclarecer, vá procurar auxílio, se cuide e eu espero vocês no nosso próximo podcast Comer Bem Pode. Muito obrigada. Obrigada a vocês.